É assunto para nossa entrevista agora com o Carlos Gustavo Pódio. Ele é PhD em Relações Internacionais. Pódio, nosso parceiro também aqui da CNN. Mais uma vez, bem-vindo e boa noite. Boa noite, Carol. Foi um prazer conversar com você, com quem nos assiste aí pela CNN. Bem, Pódio, eu começo a nossa conversa falando sobre um dos aspectos dessa viagem, desse encontro, guerra na Ucrânia. No comunicado conjunto, há a condenação do conflito, mas não há qualquer menção a um grupo de paz. Qual que é a chance desse grupo ser formado e os Estados Unidos fazerem parte? Olha, Carol, na verdade a gente precisa entender como os Estados Unidos encara a guerra da Ucrânia, e talvez aí seja um ponto de atrito, né, ou pelo menos de falta de entendimento entre o governo brasileiro e o governo norte-americano, né? O Biden vê a questão da Ucrânia como um elemento de disputa entre democracias e autocracias, né? A grande visão de política externa, de relações internacionais que o Biden tem, ele tem repetido isso desde que ele foi eleito, que o grande tema deste século XXI é a disputa entre as democracias, lideradas, claro, pelos Estados Unidos de um lado e seus aliados, e autocracias, notadamente a Rússia e a China. Então, portanto, a guerra na Ucrânia, nesse aspecto, não é apenas uma questão local, uma questão que interessa apenas a Ucrânia ou apenas a Rússia. Esse me parece talvez um equívoco de visão do presidente Lula com relação à guerra na Ucrânia e que me parece, vocês mostraram aí, por exemplo, a fala do Macron, né, a manifestação do Macron, que com o tempo, e mesmo essa recente manifestação do presidente Lula na entrevista à CNN para Cristiana Amanpour, parece que aos poucos ele vai compreendendo aí o que está em jogo nesta questão que é muito ampla do ponto de vista geopolítico e interessa diretamente aos Estados Unidos. Ainda nesse campo, Pódio, da efetividade das propostas apresentadas. Nesse comunicado conjunto, foi apresentada a intenção de uma reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com a inclusão de assentos permanentes para países da África e da América Latina e Caribe. Qual seria o mecanismo para essa abertura e se o cenário internacional favorece essa mudança? Carol, esse é um pleito já muito antigo da diplomacia brasileira, que já vem de muitos e muitos anos, querendo ter mais espaço dentro do Conselho de Segurança da ONU, que é visto por muitos como estando um pouco obsoleto. Ele é obsoleto porque ele reflete a distribuição de poder de quando ele foi criado, que foi o final da Segunda Guerra Mundial. Então, veja você que países como Alemanha e Japão estão fora do Conselho de Segurança, que é composto entre os membros permanentes do Conselho de Segurança, né, composto por apenas 5 países. E o Brasil tem pleiteado um pouco, os Estados Unidos já manifestou, a administração Biden recentemente manifestou que apoia esse pleito do Brasil, mas esse é um apoio que não adianta muito só os Estados Unidos apoiarem. A grande dificuldade de se reformar o Conselho de Segurança da ONU é que existem muitos interesses políticos. Esses 5 países, cada um tem o seu próprio interesse e cada um veta ou apoia aquele país que acha que vai de acordo com os seus interesses. Então, a própria instituição, ou seja, a própria forma de se fazer uma reforma como essa do Conselho de Segurança da ONU, ela é muito travada, né? Porque também você não consegue apoio suficiente para ampliar o Conselho. Por outro lado, um Conselho muito amplo, com muitos países com poder de veto, que é esse o grande poder dos membros permanentes, pode causar uma ONU que seja ainda mais engessada e que tenha dificuldade de agir imediatamente. Então, portanto, essa é uma questão delicada, né, e que parece que com a mudança no cenário internacional, a ONU vai ficando cada vez mais distante de representar a verdadeira distribuição de poder do mundo. Mas não é um tema simples, enfim, algo que não é novo, já há muitas, diria décadas, é algo que está presente na diplomacia do Brasil. Pódio, depois da reunião com o Joe Biden, com integrantes do governo Biden, Lula fez ali uma declaração à imprensa. E foi uma declaração muito centrada nas questões climáticas. O comunicado conjunto, que eu estou citando aqui ao longo da nossa entrevista, ele também dedica uma boa parte do texto às conversas sobre meio ambiente. Esse foi o ponto alto do encontro ou o que saiu de concreto dessa questão, das questões climáticas, frustrou as expectativas? Não, Carol, sem dúvida esse é o tema em que há mais convergência entre o Biden e o Lula, entre as duas agendas, né? O Brasil, veja, uma coisa que as pessoas precisam compreender, este tema de mudanças climáticas, meio ambiente, é um tema que não dá para fugir, é um tema que está na agenda, é colocado como um dos principais temas hoje, é um tema que não é do Biden, não é do Macron, a sociedade norte-americana, a sociedade francesa, há uma pressão muito grande de eleitores, sociedade norte-americana, notadamente os democratas que
apoiam o Joe Biden, mas na Europa esse é um tema que sequer é um tema que divide direita e esquerda na Europa, é um tema que há particularmente um consenso bastante grande. E o Brasil é um país que necessariamente, ou seja, dado que esse é um tema internacional importante, isso é uma forma do Brasil se inserir internacionalmente com destaque, com protagonismo. O Brasil tem que retomar o protagonismo nessa discussão de ambiente e mudanças climáticas. Não dá para o Brasil ficar para trás ou ficar de fora. Então, portanto, nós estamos agora voltando a ter ou buscar a ter esse protagonismo, o que é algo muito positivo. Quer dizer, isso que o presidente disse na saída, que os países ricos devem de alguma forma compensar os países pobres por manter as suas florestas, isso me parece que é muito certo e cada vez mais tem se consolidado esta visão. Na última COP, o encontro ambiental que teve no final do ano passado no Egito, houve avanços importantes no sentido de se criar fundos de compensação para países mais pobres que são afetados por mudanças climáticas. Então, a forma que este tema, que esse debate está se encaminhando na política internacional, o Brasil não pode ficar de fora e tem que sim extrair vantagens para si a partir desta perspectiva de que é um país que tem uma floresta importante do ponto de vista da manutenção do ambiente para o mundo todo. E teve convite de Lula a Biden e o presidente dos Estados Unidos aceitou vir ao Brasil em 2024, ano do bicentenário das relações diplomáticas entre os dois países e ano, pódio, de disputa pela Casa Branca. Portanto, é um ano importantíssimo para Joe Biden. Essa vinda ao Brasil tem algum impacto político para os democratas nos Estados Unidos? A gente fala muito aqui dessa agenda verde, não só de Biden, mas do mundo nesse momento. Isso reforça esse compromisso, por exemplo, ambiental de Joe Biden? Carol, você sabe que nos últimos 50 anos, pelo menos desde a administração do Jimmy Carter, todos os presidentes americanos vieram ao Brasil. Houve uma exceção. Essa exceção foi o Donald Trump. Donald Trump foi o único presidente dos últimos 40, 50 anos que não se deu ao trabalho de vir ao Brasil. O Brasil e os Estados Unidos têm uma relação histórica, importante, relevante, as duas maiores democracias do hemisfério ocidental. Então, essa visita do Biden ela vem dentro também de uma tradição diplomática clara de visitas de presidentes americanos ao Brasil. Me parece importante. Agora, não acho que isso tenha, do ponto de vista doméstico, da política doméstica, em termos das chances do Biden ser eleito ou reeleito, isso não me parece que afete muito. Acho que é mais a gente, claro que sendo um ano de eleição, sempre as ações do presidente, a gente acaba olhando como isso impacta ou não a sua agenda e a sua capacidade de se reeleger. Mas apesar de um presidente também estar concorrendo à eleição, ele tem as questões normais que ele tem que tratar e me parece que essa é uma delas. E o Biden quer aproveitar o fato de que ele, durante este primeiro mandato dele, caso ele consiga a reeleição, ter a oportunidade de vir ao Brasil e retribuir a visita do Lula e, portanto, dentro, como disse, de uma tradição já muito longa de visitas mútuas e presidentes brasileiros indo aos Estados Unidos e presidentes americanos vindo ao Brasil, com a única exceção do Donald Trump nos últimos 50 anos. Carlos Gustavo Podi, mais uma vez obrigada por estar conosco aqui na nossa programação e até uma próxima. Obrigado, Carol. Bom fim de semana a todos. Boa noite.